A Amazônia é o coração do planeta Terra. Nós, brasileiros, sempre tivemos orgulho de abrigar em nosso país a maior floresta tropical do mundo. E carregamos em nosso espírito a resistência das árvores gigantes, dos povos da floresta e a alegria do canto dos pássaros. Então, por que estamos permitindo que a Amazônia seja destruída? O Greenpeace está na Amazônia há mais de 20 anos, lutando para manter a floresta em pé. Nossos pesquisadores monitoram o desmatamento e nossos ativistas protestam e denunciam crimes ambientais. Precisamos de você para vencer essa luta. Seja doador do Greenpeace. Acesse agora salveaamazônia.org.br. A Amazônia é a casa de milhões de espécies. A floresta protege as nascentes dos rios, garantindo água para todos nós e ajuda a estabilizar o clima. Os efeitos do aquecimento global diminuem. A umidade da floresta é tão grande que forma nuvens de chuva. Os ventos levam essas nuvens para o centro-sul, onde elas irrigam as plantações de alimentos. Porém, a floresta nunca esteve tão ameaçada. Pastos para o gado, invasão de terras, extração de madeira, garimpo. O desmatamento está batendo recordes. E as queimadas sem controle agravam a catástrofe climática, devastam a Amazônia e ainda causam problemas respiratórios, um risco maior agora com a epidemia da Covid-19. Precisamos de você para salvar a floresta. Seja doador do Greenpeace. Acesse agora salveaamazônia.org.br. Salve a Amazônia, uma campanha do Greenpeace. Olá, alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é anúncio de propaganda, módulo 3, páginas 36 a 41. Para entrar no clima da aula, coloquei no início, logo após a introdução, um vídeo do Greenpeace falando sobre a importância da Amazônia, é um anúncio de propaganda, que é o assunto da aula de hoje. O planeta em nossas mãos. Observem esta imagem, veja quanto ela é significativa. Cuidar do nosso planeta é essencial para mantermos a qualidade de vida de todos os seres vivos. Para isso, é preciso prestar atenção aos problemas causados pelo lixo que produzimos e descartamos, aos rios que poluímos, aos animais que prejudicamos. Será que você está fazendo a sua parte nessa luta? Então, é uma reflexão aí. Pensem, será que estamos fazendo a nossa parte? O que está sendo representado nesta imagem? Em sua opinião, quais atitudes prejudicam o meio ambiente? O que você acha que pode acontecer com o planeta se essas ações continuarem? Você conhece alguma organização que trabalha para conscientizar as pessoas sobre os problemas ambientais? Bom, temos alguns aí. Coloquei o Greenpeace porque vamos ter um anúncio também que é do Greenpeace, mas temos o SOS Mata Atlântica, o Projeto Tamar, entre outros aí que são entidades que se preocupam com o meio ambiente e trabalham para conscientizar a população a respeito disso. Nós sabemos que o desmatamento não é um problema recente. Há anos, em diferentes lugares do Brasil, observamos o desaparecimento das florestas e, consequentemente, de animais que precisam das matas como moradia e fonte de alimento para sobreviver. Observando somente a imagem do anúncio de propaganda abaixo, de que maneira você imagina que ela vai abordar a questão do desmatamento? Então, observem bem essa imagem do anúncio de propaganda e leiam o que está escrito aí, olha. Não deixe que as florestas do Brasil fiquem no passado. Se não agirmos agora, nossas florestas serão uma remota lembrança, uma história contada de forma mitológica ou até mesmo uma peça de museu. O Brasil pode se desenvolver sem mais desmatamento. Junte-se ao Greenpeace e assine a petição pelo desmatamento zero.
Então, temos aí o anunciante Greenpeace, www.greenpeace.org.br. Bom, essa é uma campanha de 2013. O Greenpeace, para quem não conhece, é uma organização não governamental que é global e luta pela preservação do meio ambiente. Ela foi criada em 1971 em Vancouver, no Canadá, com a união de jovens hippies, ecologistas e jornalistas que protestavam contra os testes nucleares. Por ser uma organização sem fins lucrativos, né, não tem a intenção de ganhar dinheiro com isso, e sim ganhar pessoas engajadas para que lutem com eles essa batalha, o Greenpeace oferece programas de voluntariado em todo o mundo. Atualmente, a organização tem sua sede em Amsterdã, na Holanda, mas conta com representantes em mais de 40 países, incluindo o Brasil. O anúncio apresentado abordou a questão do desmatamento da forma como você tinha imaginado antes da leitura? Você já tinha visto um anúncio de propaganda antes? Em caso afirmativo, sobre o que ele conscientizava o leitor? Bom, no início eu passei um vídeo que também é um anúncio de propaganda. Por que anúncio de propaganda e não propaganda em si, e não um anúncio publicitário? Porque o anúncio de propaganda, o objetivo dele não é vender um produto, e sim trazer uma ideia, vender uma ideia, se a gente pode dizer assim, para convencer que as pessoas da importância desse movimento. Então vamos à interpretação escrita. A qual área o anúncio lido está relacionado? Relacionado à saúde, ao meio ambiente ou à educação? Tá fácil aqui, né? 2. Que tipo de linguagem compõe esse anúncio? Linguagem verbal, não verbal ou mista? Nós aprendemos sobre esses 3 tipos de linguagem quando vimos no primeiro módulo, histórias em quadrinhos. Módulo 2, se eu não me engano. Acho que foi módulo 2 e produção textual bimestre passado também. Vamos recapitular então para quem se esqueceu o que são essas linguagens. A linguagem verbal são palavras, a linguagem não verbal são imagens, gestos, fotos, e linguagem mista é quando a gente tem a união dessas duas linguagens. Então, qual é o tipo de linguagem que aparece aí neste anúncio? Descreva a imagem apresentada no anúncio. Vocês notaram aqui que temos 2 quadros, né? Uma aqui mais no cantinho, nós temos um quadro super famoso, que é o quadro da Mona Lisa. E aqui nós temos uma imagem da floresta amazônica. Então, descreva o que vocês estão vendo aqui. Eu descrevi um pouco, mas eu quero que vocês escrevam com as palavrinhas de vocês. 4. Releia o trecho a seguir. Não deixe que as florestas do Brasil fiquem no passado. Qual é a relação dessa frase com a imagem apresentada? Reflitam e respondam a esta questão. Atividade 5. Qual tipo de linguagem tem mais destaque no anúncio? A verbal ou a não verbal? E por que isso acontece? Lembrem que um anúncio, o objetivo dele é chamar a atenção das pessoas, do maior número de pessoas possível. O que chama mais a atenção das pessoas? A imagem ou o texto? Quando vocês estão passando pela rua e tem um anúncio em algum lugar, no muro, num outdoor, o que vocês olham primeiro? A imagem ou o texto? Então, é isso que vocês têm que refletir. Por que é mais importante, então, ter esse predomínio dessa linguagem? Que cor predomina no anúncio e que relação ela tem com o conteúdo? 7. O anúncio apresenta argumentos para convencer o leitor a respeito de um problema e traz uma possível solução. Letra A. Qual é o problema apresentado no anúncio?
Então, vivendo valores, gente, cuidar do meio ambiente é uma responsabilidade de todos nós. Todos devemos fazer a nossa parte. Desde o momento que a gente acorda, vai lá escovar os dentes, o tempo que a torneira fica aberta, isso é ter consciência de que você está fazendo a sua parte para cuidar do planeta de alguma forma. Ficar menos tempo no chuveiro, enfim, tentar produzir o menos lixo possível, reciclar, reutilizar. Então, esse tipo de consciência que ajuda a melhorar o nosso meio ambiente. B. Qual é a alternativa apresentada para tentar solucionar o problema? Então, qual é o problema apresentado e qual é a alternativa apresentada para solucionar este problema? 8. A imagem ao lado é conhecida como QR Code. Vocês já devem ter ouvido falar, deve ter visto, é muito comum hoje esse QR Code. O que ele é? Ele é um código de barras bidimensional que possibilita a integração rápida de informações complementares por meio da leitura feita por aplicativo de celular. Então, por exemplo, eu vou fazer um teste aqui. Vou pegar o meu celular, estou com um livro aqui do meu lado. Eu vou abrir a câmera do meu celular. Vamos ver se vai dar certo. Eu vou posicionar a minha câmera para ler esse QR Code. Ela leu, ó. Clico aqui, ele apareceu uma URL. O que é uma URL? É uma página da internet. Vou ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Ele tá abrindo, tá carregando aqui, ó. Minha vida. Se vocês quiserem fazer o teste aí no celular de vocês, ele abriu algum site aqui relacionado. Provavelmente, ó, Liga das Florestas. Ah, é um Liga das Florestas. E aqui tem um texto falando, provavelmente deve ter aqui o abaixo-assinado, tá? Então, dá certo, gente. Eu fiz e deu. Bom, então, você já acessou um QR Code? Em caso afirmativo, qual é o objetivo? Então, vocês podem fazer o teste aí com esse QR Code. Com qual finalidade esse código foi inserido no anúncio lido? Então, abram e vocês vão descobrir. Fácil, fácil. 9. O logotipo e o nome de uma marca ou instituição com letra estilizada. Então, o que é um logotipo? Logotipo, tem uma diferença entre logomarca e logotipo. Aqui ele está falando do logotipo, que é o nome da marca ou de uma instituição com uma letra estilizada. Por exemplo, se vocês pegarem, vocês lembram do uniforme de vocês? Faz tempo que não vem, né? Mas lá o escrito Colégio Bertolazzi é o logotipo, né? Aquela letra foi feita especialmente para escrever o nome do colégio. Então, letra A, identifique o logotipo do Greenpeace no anúncio e contorne. Então, vocês vão voltar lá no anúncio e vão contornar o logotipo do Greenpeace. Letra B, qual é a importância desse elemento em um anúncio? Simples, né? Ele identifica quem é o anunciante. 10. Com que objetivo o site do Greenpeace foi inserido nesse anúncio, após o logotipo dessa instituição? Então, qual é o objetivo, então, de ter o site ali? Bom, gente, um bom momento para a gente falar sobre a palavra-chave de hoje, que é Amazônia, ok? Então, anotem aí, porque ela vai sumir, porque eu vou continuar lendo as questões. Tchau, Amazônia. Tchau, não. Amazônia nós temos que cuidar. 11. Qual é o objetivo de um anúncio de propaganda? Divulgar um problema social para conscientizar a população sobre alguma situação ou vender um produto ou divulgar os serviços de uma empresa. Eu disse isso antes da gente começar a leitura do texto. 12. Em relação à publicidade desse anúncio, responda as questões a seguir. Letra A. Qual é o público-alvo? Geralmente, em quais veículos de comunicação é possível encontrar anúncios de propaganda? 13.
Leia os trechos a seguir. Junte-se ao Greenpeace e assine a petição pelo desmatamento zero. Letra A. Qual é o modo das formas verbais em destaque nesse trecho? Então, olha só. Junte, assine. Em que modo verbal estão esses verbos, gente? Aquele modo que pede, que dá conselho, que manda, né? Ele tá em que modo aí? Indicativo, subjuntivo ou imperativo? Identifiquem aí. Bom, vamos para a letra B. Por que esse modo verbal é geralmente empregado em anúncios? Bom, leiam então o box abaixo, que vai dar a definição do que é o anúncio publicitário e provavelmente aí vai ter alguns spoilers, ou seja, algumas respostas para questões que já foram feitas aí em cima. Então, o anúncio de propaganda tem como objetivo divulgar uma ideia, um serviço ou uma instituição social ou ambiental, sem fins lucrativos. Para isso, apresenta recursos argumentativos compostos por linguagem mista, com frases curtas e o emprego de verbos no modo imperativo. Gente, respondeu todas as questões aí. Para convencer o leitor, ó, por que usa o... Já tá aí também. Então, usa verbos no modo imperativo para convencer o leitor a aderir a uma ideia. Pode ser veiculada em revistas, jornais, sites, cartazes e em locais públicos. Todas as respostas das questões praticamente estão aí. Certo, gente? Sendo assim, vou ficando por aqui. Respondam as questões, enviem as atividades, assinem a lista de presença e qualquer dúvida, gente, me chama. Tô online. Tô sempre online. Me chama que eu ajudo vocês, dou o socorro que vocês precisarem, ok? Mas enviem as atividades até o final do dia. Um beijo grande para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.